A paz do Senhor Jesus, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Todos os dias, às 6h45, nós estamos aqui com a oração da manhã falando com Deus. Eu peço que você se inscreva se não for inscrito no nosso canal. É muito importante você deixar o seu joia, porque isso, quando você coloca o seu joia no nosso vídeo, isso vai mostrar para o algoritmo dessa plataforma que este é um conteúdo que é bom e que outras pessoas também possam estar sendo alcançadas para que elas possam receber da parte de Deus uma palavra, uma promessa, porque Deus ele usa a minha vida, a sua vida, para que a sua palavra seja pregada. Meus queridos, nós estamos sempre com a reflexão da palavra de Deus. Todos os dias, às 6h45 da manhã, nós temos aqui no nosso canal a oração da manhã falando com Deus, onde nós estamos sempre lendo a palavra, estamos lendo agora os salmos, e em cima da leitura vamos profetizando, orando, declarando a palavra de Deus, declarando a sua vitória, a sua virtude sobre cada um de nós. E convido você também a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição do vídeo, onde estamos sempre orando e intercedendo pela família, pela vida pessoal de cada um de nós, buscando as bênçãos de Deus através da leitura da palavra em nossas vidas. Por isso, Deus nos chama a ser intercessores. Então eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu joia, que você compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, que você interaja comigo. Eu quero conhecer você e estar intercedendo pela sua vida, porque você é muito importante para Deus. Amém? Muito bem, meus queridos, nós estamos falando nas nossas reflexões diárias acerca da apostasia, acerca da volta de Jesus, acerca de uma nova vida, falando que todos nós, todos, sem exceção, a partir da minha própria vida, temos que ter uma vida na presença de Deus, né? Então vamos ler uma palavra que está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, fala assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a palavra de Deus, ela nos livra do pecado e da morte. A palavra de Deus, ela nos leva a não andar segundo a carne. Quando fala segundo a carne, está dizendo segundo os próprios desejos, segundo aquilo que nós acreditamos que ser o mais certo. O politicamente correto, entre aspas, né? O politicamente correto, aquela pessoa que acha que só fazendo bem, é importante fazer o bem, é importante a gente ajudar o próximo, isso tudo é importante, não estou dizendo que a pessoa não deve fazer isso, só que as motivações dentro do nosso coração seja para algo maior, seja para glorificar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo disse que a tua mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo. O que isso quer dizer? Isso é para que o nosso ego, o meu ego, o teu ego, o ego da humanidade não seja inflamado. Meus queridos, e nesses últimos tempos, o que o ego do ser humano tem sido inflamado não está de brincadeira. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje em dia, infelizmente, por causa do evangelho que não foi pregado de uma forma como está escrito na palavra, o evangelho que o próprio Paulo adverte: se alguém pregar um evangelho que não seja este evangelho, que seja anátema. Infelizmente, nós temos ouvido um evangelho onde é pregado para as pessoas para satisfazer os desejos da sua própria carne, o desejo das suas próprias convicções, para apenas afagar o ego do ser humano. Meus queridos, vou lhe dizer uma coisa bem séria. Se João Batista estivesse aqui, se o próprio Jesus estivesse aqui, você ia ver e você ia falar assim: mas que palavras duras são essas? Por quê, meu querido? Quando eu me encontrei com Jesus, a minha vida foi abalada, a minha estrutura foi abalada, eu tive que cair por terra, eu tive que reconhecer o orgulho do meu coração, eu tive que entender que
não era aquilo que eu pensava que era certo, não era aquilo que eu achava que eu era certo. Por quê? Porque eu estava caminhando apenas com os padrões da sociedade, os padrões humanos, né? Você tem um caráter, eu tenho um caráter, nós temos caráter. Só que o nosso caráter, ele tem que ser moldado a partir dos ensinamentos de Cristo. Você pode ver lá em Mateus, a partir do capítulo 5, quando tem o famoso Sermão do Monte, ali Jesus mostra a que ele veio para colocar, não para desfazer a lei, não, mas a lei serve para apontar a Cristo. A lei, ela foi escrita para mostrar para mim, para você e para todos, para a nação de Israel, para o mundo todo, para as nações que viviam ali naquele tempo em volta de Israel, para hoje a nossa sociedade, para as pessoas que, sem Deus, o homem é apenas um ser orgulhoso, soberbo, vil. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala aqui que todos nós pecamos e separados estamos da glória de Deus. Sempre a guerra entre o bem e o mal existiu. Sempre a guerra entre a palavra de Deus e os conceitos do mundo existiu. Sempre, em todo o tempo, houve um recrutamento de Deus para aquelas pessoas que dão ouvidos à sua voz. Foi assim na época de Noé, foi assim na época de Abraão, foi assim quando o povo saiu do Egito, foi assim durante todo o reinado, quando o povo estava ali na Canaã, né, quando estava ali na terra prometida, e foi assim até os dias de hoje. Foi assim na perseguição da igreja, foi assim, meu irmão, sempre, sempre. O mundo nunca vai aceitar a palavra, porque se você lê em 1 João, vamos ler em 1 João, capítulo 1, olha o que o apóstolo João escreveu. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. E as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, este veio para testemunhar e testificar. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira que alimenta todo o homem do mundo. Veja só o que está escrito aqui. Esse é o versículo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era o seu e os seus não receberam. Aqui está dizendo o seguinte, meu querido. Nós temos que entender a palavra de Deus como ela realmente quer se expressar para mim e para você. Jesus, ele estava no mundo, tudo foi feito por meio de Jesus, ele estava no mundo e o mundo foi feito, ou seja, a criação foi feita por ele. Só que o mundo não o conheceu, a criação de Deus não o conheceu. Por que a criação de Deus não o conheceu? Aqui porque houve a queda, houve a quebra da aliança quando o homem pecou, porque foi seduzido pelo orgulho, pela soberba, por querer ser inteligente, por querer ser igual a Deus. Então houve o pecado que entrou na semente do homem. Então o mundo que foi criado, ele também foi contaminado pelo pecado do homem. E isso aconteceu que o mundo não conheceu. O mundo não o conheceu. Aí ele fala mais, veio para o que era seu o povo. Deus chama Abraão e ali levanta a semente que lá no Jardim do Éden, Deus havia falado que ia surgir e ia vencer o mal. O mal ia até ferir, mas ele ia sobressair de sobremaneira. Então veio para o que é seu. Então Jesus Cristo veio e as pessoas rejeitaram. E ainda hoje as pessoas rejeitam. Ainda hoje o mundo rejeita. Por que, meus queridos? Por que isso acontece? Porque, infelizmente, o homem, a humanidade e o mundo jaz no maligno. O que isso quer dizer? Quer dizer que a contaminação do pecado, o pecado do orgulho, da soberba,
sabe, da hipocrisia, de achar que existe gente melhor do que outras, de achar que porque você tem um poder aquisitivo, você pode mais do que o outro. Tudo isso é pecado, tudo isso vai contra a palavra de Deus, tudo isso vem de forma assim a dominar o coração e a mente do ser humano. Olha só, eu não estou aqui dizendo que não é para a pessoa trabalhar, que não é para a pessoa progredir, que não é para a pessoa não ter as suas benfeitorias, os seus bens, as suas conquistas. Não se trata disso. Preste muito bem atenção. Não se trata da gente viver uma vida com prosperidade. Muito pelo contrário. Deus, ele abençoa e ele nos dá a prosperidade. Deus, ele nos concede a gente ter os nossos bens hoje. Hoje em dia, né, nós podemos ter casas boas, carros bons, podemos ter bons empregos. Isso não é pecado. O pecado é justamente as intenções, a forma como você conquista aquelas coisas, a forma como você vê aquela coisa, a forma como você se acha seguro por ter essas coisas. Quando você coloca a sua segurança na sua posse, no seu recurso financeiro, no seu bem-estar na sua vida, na sua capacidade de trabalhar, de pensar, de ver, quando você coloca a sua segurança nisso, aí é onde mora o perigo. Aí é onde mora o perigo. Aí é onde está o pecado. Aí é onde separa você de Deus. Por quê? Quem criou todas as coisas? Quem criou todas as coisas? Quem é que te dá a vida? Hein? Pensa. Pensa muito bem. Nós estamos vivendo num tempo que iam se afunilar, ou seja, a dificuldade ela só vai aumentar. Por quê? Porque Deus, ele tem que provar. Nós temos que ser provados. E eu passarei pelo fogo uma terceira parte, e a provarei como quem prova a prata, e a purificarei como quem purifica o ouro. Eu vou deixar aqui bem explícito esse versículo para que você veja. Olhe só, Deus ele quer fazer algo novo na sua vida. Eu escuto uma canção que as pessoas cantam nas congregações. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Isso é uma canção muito linda, é uma música muito linda. Mas só, meu querido, você tem que entender o seguinte: o algo novo só vai chegar na sua vida quando você se arrepender dos seus pecados, quando você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você perdoar aqueles que te magoaram, quando você liberar o perdão, quando você realmente de coração sincero se apresentar diante de Deus e dizer que Ele é o teu Salvador, que Ele é aquele que vai te levar para uma vida tranquila, porque Ele é o nosso pastor. Quando nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Está na hora de eu me levantar e glorificar esse Deus. Está na hora de eu me levantar e levar a palavra de Deus aos quatro cantos, aonde eu estiver, no meu bairro, na minha rua, na minha cidade, aqui no assentamento onde eu moro. E isso não é só para mim, isso é a partir de mim. E eu falo isso para você. E você também tem que seguir esses passos, tem que começar a buscar, nascer de novo, se arrepender. Aqui a palavra de Deus, ela está dizendo que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. E a apostasia não quer deixar que isso aconteça. A apostasia é a separação de Deus. Eu estou falando da palavra. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando de uma vida na presença daquele que criou todas as coisas. Eu estou falando daquele que quer mudar a tua vida. Você quer ser curado, o teu corpo? Você quer ser uma pessoa próspera na sua vida, no seu trabalho? Você quer ser uma pessoa livre? Então, se converta ao Senhor. Busque esse Deus. Sabe, eu sei que os prazeres da carne são muito bons, porque durante muito tempo na minha vida eu fui envolvido com bebida, com cigarro e outras coisas mais que não vale a pena nem comentar. Mas Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha mente, Deus mudou o meu coração. Deus está fazendo um trabalho poderoso na minha vida de transformação. E eu sei que se Ele fez isso comigo, Ele pode fazer com você também.
Pode, meu querido, pode fazer com você, porque esse Deus é poderoso. Se Ele me tirou de um charco de lama e me fez ser uma pessoa próspera, uma pessoa viva, uma pessoa diferente como Ele está fazendo na minha vida, Ele pode fazer com você. E o meu papel aqui é orar pela tua vida, é falar para você, dizer assim, ei, deixa o Espírito Santo guiar a tua vida, você precisa. Nós precisamos nos libertar dos conceitos mundanos, nós precisamos nos libertar desse orgulho que tem tentado tomar a nossa vida, que tem nos sufocado, achando que nós somos melhores do que os outros. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu creio na palavra, eu creio na promessa. Amém? Meus queridos, eu peço que você esteja orando, jejuando, se consagrando. Tempos difíceis virão, mas aquele que está sobre a minha vida, sobre a tua vida, foi quem criou todas as coisas. Aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que nós lemos o Salmo 91 e dizemos que nós habitamos no esconderijo dele, é ele que praga nenhuma chegará à nossa tenda. O nosso corpo pode até descer à sepultura, mas a nossa alma, o nosso espírito estará com ele em glória. Meus queridos, nós podemos até sofrer neste mundo, mas a nossa alma estará em paz, a paz que o mundo não pode dar. O nosso espírito vai para Deus para glorificar a Ele. Amém? Meus queridos, fica na paz. Nós vamos continuar, porque este assunto ele é muito grande, ele é muito longo, sabe? E nós estamos aqui todos os dias. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Eu peço que você compartilhe, que você deixe o seu like, é muito importante você deixar o like aí. É muito importante você deixar o like, não para mim, mas para este vídeo, para que o canal possa levar esta mensagem para outras pessoas. E que você possa continuar nos acompanhando todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica na paz e que Deus te abençoe.